Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 3. Nós temos meditado nessa carta nos últimos domingos, lembrando que Tiago, que escreve esta carta, é o irmão de Jesus, dentre os 5 Tiagos que a gente consegue identificar. Muito provavelmente, este Tiago é o irmão de Jesus. E é interessante pensar nesse Tiago, porque as primeiras impressões que nós temos, as primeiras informações que nós temos a respeito de Tiago nos evangelhos, é que ele, sendo irmão de Jesus, achava que Jesus estava fora de si e não acreditava, junto com os outros irmãos, na sua mensagem. Mas ele é transformado e, quando ele escreve a carta, nós já percebemos que ele é um grande líder da igreja em Jerusalém. E o que mudou este homem de descrer em Cristo para se transformar no líder do povo que proclama Cristo, foi este encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Jesus aparece para o seu irmão para falar com ele e mostrar também para ele que tudo o que ele havia falado era verdade. Que aquele sentimento que dominava, por exemplo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima deles, eles estão assim dizendo: olha, nós críamos que ele era o Salvador, mas já faz 3 dias que ele foi morto. E a esperança morreria junto com a cruz, se Jesus não tivesse ressuscitado, e não tivesse aparecido a eles. E eles mesmos testemunham que quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem, e aí eles entendem porque o coração deles ardia enquanto ouvia o que Jesus estava explicando para eles. E eles voltam então para os discípulos para contar: nós vimos Jesus vivo. Isso transforma a vida de todas as pessoas. Tiago agora é este homem transformado por Deus, com um propósito em seu coração, com um coração fervoroso e ardoroso, ensinando a igreja como ela deve se comportar. Como os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, precisam viver no mundo. E hoje ele chega no capítulo 3 para a gente falar sobre um tema desnecessário. Não serve para ninguém aqui. Ninguém se encontra nessa situação, mas ele escreveu. Então a gente vai passar por ele também. Diz aí o capítulo 3, a partir do verso 1, assim. E você se lembra, deixa eu só recordar isso, que o capítulo 1 nós dividimos em 3 partes, todas as vezes que Tiago falava assim: meus irmãos. Aí ele falava da tribulação, falava de Deus e do comportamento que nós precisamos ter uns com os outros. No 2º capítulo ele repete algumas vezes a expressão meus irmãos, meus amados irmãos. E nós dividimos também dessa mesma maneira. O capítulo 3, de novo, Tiago fala meus irmãos. E aqui ele usa uma expressão num determinado momento, em que ele divide esses 18 versículos em 2, e que nós podemos entender qual é a mensagem dele: para os meus amados irmãos. Eu chamei essa primeira mensagem de meus irmãos de vida, porque é como nós vamos encarar a vida. O capítulo 2, de meus irmãos de fé, porque é onde está concentrada a nossa fé e a fé que nos une como irmãos. E esse 3º capítulo, os meus irmãos de sabedoria. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém,
ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que ela nos oriente agora, que ela seja a espada do Espírito, a penetrar no mais profundo do nosso coração e a discernir os nossos sentimentos, as nossas motivações e nos conduzir ao centro da tua vontade. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Como eu disse, talvez seja o sermão mais desnecessário, porque nós sempre imaginamos que estamos controlando aquilo tudo que conduz a nossa vida, especialmente a nossa língua. Eu quero lembrar de um dito que eu aprendi muito cedo, que quem fala o que quer ouve o que não quer. Porque quando a gente quer falar muita coisa e não deixa o outro falar, acaba criando dificuldades nos relacionamentos, não abre condição do diálogo, e geralmente esse tipo de situação é que você quer impor a sua vontade. Essa revelação que manifesta essa ofensa é fruto exatamente da falta de benevolência no trato. Quantas vezes nós falamos o que não devemos falar? Quantas vezes, inclusive, deixamos de falar o que devíamos falar na hora certa? E descobrimos que a nossa língua é incontrolável. E veja que Tiago já falava disso há 2000 anos atrás, para aquele grupo de novos crentes que se encontravam ao encontro de Jesus, em torno do nome de Jesus. E, portanto, a gente precisa ter muito cuidado naquilo que fala. Paulo nos exorta que nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar. Antes devemos ter uma condição de saber ouvir para depois poder falar. Em Provérbios 17, 28, inclusive, diz assim que até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Isso é muito importante, porque a Bíblia nos chama a sermos sábios, a ter um viver sábio, a ter uma resposta sábia para as pessoas. E ninguém é sábio de uma vez por todas, mas a sabedoria se revela nas nossas ações, nas nossas palavras, e especialmente nos nossos comportamentos que acabam revelando que o que falamos está coerente com aquilo que falamos. Quando Tiago começa a falar, e ele fala inclusive sobre esta exortação aos mestres, ele diz que não que devemos muitos de nós querer ser mestres, pois sabemos que teremos um julgamento mais rigoroso. Ele fala exatamente que os mestres são o suposto saber. Quando eu quero falar sobre um determinado assunto, eu procuro um especialista. Na minha vida ministerial, eu tinha um pastor que eu sabia que ele era um homem de oração. Eu sabia que tinha um pastor que podia me aconselhar nos trâmites legais da vida da igreja.
um que sabia lidar com as dificuldades relacionais na vida da igreja, e mesmo quando a gente fazia os nossos retiros, e a gente tinha que escolher um preletor, a gente escolhia um tema e falava, fulano é o especialista, vamos convidar fulano, que nós sabemos que ele sabe deste assunto. Na vida da igreja aqui, se a gente tivesse que fazer uma consulta mecânica, a gente sabe quem buscaria. Se fosse uma questão química, eu já sei quem eu ia buscar. Se fosse uma questão de um curativo, algum medicamento, eu também já sei em quem procurar. A gente vai descobrindo quem são os especialistas em determinados assuntos na vida da igreja. Então, a gente sabe que ele é o suposto saber. Se eu procurar tal pessoa, ela vai me indicar como agir nesta área. E na vida da igreja existem os mestres, que são aqueles que supostamente sabem o que deve ser feito. E os mestres sempre falam muito. Porque eles são procurados, porque faz parte do trabalho deles falar muito, porque eles ensinam, e eles então estão envolvidos com uma responsabilidade muito séria, de ser íntegros, de ter coerência naquilo que falam e naquilo que agem. Ontem nós nos lembrávamos, inclusive, a respeito disso, que qualquer um de nós, se você aprende algo com uma pessoa, se você não conhece essa pessoa chega e dá uma receita para você, faz assim que dá certo, você fica feliz porque aprende algo novo. Mas se você começa a conhecer essa pessoa e descobre que essa pessoa ensina isso, mas não vive isso, aquele ensinamento que era tão precioso, cai em descrédito. Os mestres carregam consigo essa responsabilidade de que aquilo que eles falam precisa ser manifestado nas suas vidas. Mestres precisam compreender essa responsabilidade de viver o que ensinam, porque mestres serão responsabilizados por isso. Você vai se lembrar que quando Jesus termina o Sermão do Monte, ali no capítulo 7, Mateus registra que o povo ficou admirado com o seu ensino, exatamente porque ele ensinava com autoridade, e não como os mestres da lei, que são criticados durante o Sermão do Monte exatamente porque eles são hipócritas. Eles criam regras que, ao invés de caminhar, levar as pessoas em direção a Deus, mais impedem as pessoas de se aproximar de Deus. O ensino deve ter crédito, os mestres devem saber que o seu ensino pode ter crédito ou descrédito a partir daquilo que ensinam. É interessante que o desafio dos mestres é dominar a sua língua. A força do cavalo é dominada pelo freio que se coloca na sua boca. A grandeza do navio e a força dos ventos é dominada pelo leme. E Tiago está dizendo exatamente isso, que este órgão, ele não está falando somente do órgão físico, mas daquilo que ele expele, daquilo que ele transmite, daquilo que ele compartilha, precisa ser dominado. Porque sem domínio, o estrago pode ser muito grande. Você vai se lembrar de uma propaganda da Pirelli, pneus Pirelli, que era um rapaz dirigindo um carro num dia de chuvoso, e aí vem passando uma senhora com uma criança, ele pega, freia na faixa de pedestres, aí ele continua dirigindo tranquilamente, continua aquele piso chuvoso, daqui a pouco um caminhão entra na frente do carro, ele pisa no freio com tudo, e o carro escorrega, mas para, faltando 1 centímetro para bater no caminhão. Aí ele, assustado, sai do carro, quando ele sai do carro nervoso, ele toma um escorregão e cai. E aí diz na propaganda que potência não é nada sem controle. E Tiago está falando exatamente isso, que uma língua sem controle não é nada. Ela cria mais estrago. Ela pode incendiar um bosque, como uma fagulha incendeia um bosque. Você viu, sexta-feira eu estava assistindo o Globo Repórter, e eles mostraram uma reportagem sobre alguns incêndios que houveram alguns anos atrás no Pantanal. E o estrago que se fez no Pantanal. E falando, olha, é gente que joga uma bituca de cigarro na beira da estrada,
é gente que faz uma fogueirinha só para esquentar alguma coisa, é gente que coloca criminosamente fogo naquela região, mas o estrago que se fez no Pantanal, carcaça de jacaré queimadas, animais queimados, a flora e a fauna destruídas por causa de uma pequena fagulha. A língua sem domínio produz um estrago de um incêndio, produz um mundo de iniquidade, porque contamina a pessoa por inteiro. Começa a acreditar, veja que gente que começa a acreditar na própria mentira. Ele fala tanta mentira. Chega uma hora que ele acredita naquilo que ele fala como mentira. Ele fala, porque ele acha que vai se safar de um problema, ele pode resolver uma questão soltando uma mentira. Mas daqui a pouco ele está vivendo de acordo com aquilo que ele acredita, ou ele começa a acreditar naquilo que ele fala. Começa a agir de acordo com as suas ideias, e isso, como diz Tiago, vai incendiar todo o curso da sua vida. Porque ele vai viver assim. Não enfrentando os seus problemas, mas contando mentiras para poder escapar da sua responsabilidade. Alguns entendem, vão chamar isso de profecia. Fulano falou e aconteceu. Não, Tiago está dizendo que isso é uma construção que nós fazemos, com as escolhas diárias que fazemos, com a escolha que fazemos com a língua, com aquilo que vamos compartilhar com outras pessoas. E isso não somente prejudica a ele, o seu corpo, a sua vida, o curso da sua vida, prejudica enormemente também a quem se trata sem este controle. Tiago diz que você alimenta o seu futuro com a sua conversa. Guarde isso no seu coração, você alimenta o seu futuro com a sua conversa. Porque o inferno, meus irmãos, é ativo. A gente às vezes perde a noção de que o mesmo Deus poderoso que existe, tem um inimigo que também atua. E que a Bíblia o retrata como um ser pernicioso, sagaz, pronto para nos enganar. E se a gente não estiver esperto, desperto, não estiver firme, a gente cai nas suas ciladas. A gente é envolvido pelo seu ataque. Então, por isso que Tiago vai dizer que esta língua, ela é incendiada pelo próprio inferno. A gente abre, você já ouviu falar de brecha? Não é? A gente abre espaço para o inimigo agir. Assim como a gente pode tomar decisões na nossa vida, de ter comunhão com Deus, de nos aproximarmos de Deus, e quando eu tomo uma decisão, hoje alguém me perguntou a respeito disso, como é que a gente se santifica? Então, quando eu tomo uma decisão de que eu vou orar mais, que eu vou ler a Bíblia mais, que eu vou servir mais, eu estou tomando decisões que me aproximam de Deus, e existem decisões também que me afastam de Deus, e que abrem espaço para a ação do inimigo. Tiago está dizendo exatamente isso, que o inferno está ativo e que ele acaba incendiando a língua pelo inferno. A gente tem o espaço e o diabo joga a fagulha. Eu gosto muito da história do burro que escapou, foi na plantação do vizinho, comeu as cenouras do vizinho, aí a esposa do vizinho, aliás, o vizinho veio e matou o burro do vizinho. Aí a esposa do vizinho que mataram o burro, aliás, a esposa que perdeu o burro, mandou matar o filho do outro. E foi um problema sério. Chegou uma hora que falaram assim, que colocaram a culpa no diabo. Né, que o diabo que fez isso, soltou o burro. Ele falou, mas eu só soltei o burro. Tudo o mais foi decisão de cada um. Quem mandou matar, quem mandou bater, quem mandou... E exatamente o que o diabo faz, ele cria a oportunidade. Quem já assistiu aqui, esqueci o nome do filme agora, me veio à mente, que fala do diabo também. Não. Eu vou lembrar o nome do filme, mas é um filme que o diabo é um homem e ele começa a criar muitas oportunidades de trabalho para um jovem advogado do diabo.
né, que ele vai criando muitas oportunidades de trabalho, de emprego e possibilidades e tudo, e várias vezes aquele advogado fala assim, mas é que eu precisava fazer isso. Ele fala, bom, você vai perder a oportunidade? Aí a pessoa decidia agarrar a oportunidade. Até que a vida dele entrou num buraco sem saída. E o diabo falou, não, mas eu nunca fiz nada, tudo foi você que decidiu. Responsabilidade, ele só vai criando essas oportunidades, e Tiago está falando exatamente isso, que quem vai incendiar é porque a gente dá espaço para que o inimigo possa fazer isso. E o que ele faz? Ele rompe o nosso ser, ele divide a nossa devoção. A língua que deveria adorar a Deus, bendizer a Deus, acaba amaldiçoando o ser humano criado à imagem de Deus. Nós que deveríamos amar o ser humano criado à imagem de Deus, passamos a agir como Tiago diz, olha, nós estamos vendo o carente, passando necessidade, e nós simplesmente dizemos assim, vai com Deus, Deus te abençoe, e não fazemos nada para abençoar. Porque isto é a ação do inimigo rompendo o nosso ser, a nossa devoção já está dividida. Não é mais o Senhor que domina o nosso coração. O inferno incendeia a nossa vida, impedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nossa fonte deveria produzir somente água doce. Se nós produzimos água salgada, estamos contaminados, como diz o apóstolo Paulo, pela influência da carne. Estamos produzindo na nossa vida o fruto da carne. E nosso fruto deveria ser coerente com aquele a quem chamamos de Senhor. Eu quero conversar com alguém, e eu recentemente tive essa experiência com um amigo, que você sabe que tem gente que acha que pecado em tudo. Você não pode, se você sorrir, já está pecando. Mas tem gente também que acha que não tem pecado em nada, absolutamente nada. Qualquer coisa, nada é pecado. E a gente convive com muita gente. E eu lembro de um colega que falou assim para mim, rapaz, eu não gostei daquela turma. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, rapaz, eu preciso de pessoas que me ajudem a ser melhor do que eu sou. Gente para me deixar do mesmo jeito que eu estou, ou para me puxar para trás, vamos dizer assim, eu não preciso. Eu quero gente que me ajude a ser melhor. E às vezes existem coisas na nossa vida, como fruto do Espírito, que não são criadas, ou porque exatamente estamos dando essa brecha, essa situação em que nada é pecado, ou que tudo é pecado, nenhuma delas revela o que Deus quer fazer na nossa vida. O nosso fruto devia ser coerente simplesmente com quem chamamos de Senhor. Mas se seguimos a orientação do Espírito Santo, nós vamos experimentar o fruto que o Espírito produz na nossa vida. Lembre-se que Jesus, quando fala para os seus discípulos, está falando para eles durante aquela última ceia, as últimas palavras, as últimas orientações, aquilo que Jesus está dizendo para os discípulos, não esqueçam destas coisas. Ele disse que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Tiago está falando de tudo isso, dessa situação que nós criamos na nossa vida, que nós abrimos espaço na nossa vida para dizer exatamente como eu disse, nesse momento ele usa duas vezes a expressão meus irmãos para dizer assim, não pode ser assim. Não pode ser assim, não deve ser assim, isso não convém que seja assim. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O Espírito Santo quer produzir em nós a bondade nos relacionamentos. Nós já vimos isso quando Paulo fala aos Filipenses, aquelas 3 características, paciência, amabilidade e bondade, que tinham a ver especialmente com os nossos relacionamentos, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, onde somos luz e sal para as pessoas, na sociedade onde nós estamos. Eu quero então deixar aqui algumas orientações a respeito disso para os irmãos. Como é que a gente pode fazer para que, finalmente, isso aqui não é para mim,
esse é um sermão desnecessário para mim. Essa é uma exortação desnecessária para mim. Quero dizer para você que a primeira maneira da gente evitar que a nossa língua se transforme, fique desordenada e se transforme num instrumento do inimigo, um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, onde nós amaldiçoamos aquilo que deveríamos abençoar, onde nós não andamos de maneira coerente com Deus. Nós temos alguns ensinos que a Bíblia nos ensina, nós temos alguns ensinamentos da Bíblia a respeito disso. E o primeiro que eu gostaria que você guardasse no seu coração, você já sabe tudo isso de mal que a língua pode fazer. Mas eu quero dizer algo de bom que você precisa fazer para a sua vida. Encha o seu coração com Cristo. Jesus nos ensinou, quando ele criticava exatamente aqueles fariseus hipócritas a respeito do que eles estavam querendo maquiar como algo bom, ele disse assim: vocês são uma raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Vocês não sabem que a boca fala do que está cheio o coração? Vocês precisam dar frutos que glorifiquem a Deus, mas o coração de vocês está cheio de maldade. É preciso encher o coração de Cristo, para que a gente fale de Cristo. Quando você encontra um torcedor dedicado, para não usar outra expressão, do que ele fala? Com que fervor ele defende o time dele. Quando você encontra uma pessoa que está radicalizada politicamente, ele defende aquilo com unhas e dentes, ele quase briga com você para defender a sua posição. Os extremistas, ou os que defendem alguma pauta, eles têm um discurso único. Tudo que eles falam é sobre aquele assunto. E em tudo eles veem aquilo. Recentemente, você deve ter visto aí alguém do mundo gospel fazendo uma crítica a um hino, a letra de um hino, por causa das cores que ele comenta. Porque ele está envolvido com isso, é isso que dirige a sua mente. Mas quando a gente enche o nosso coração de Cristo, nós vamos falar de Cristo. É por isso que Pedro diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 de Pedro 3,15. Antes santifiquem a Cristo no seu coração. E então vocês vão ser capazes de responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Enche o seu coração de Cristo. A gente já tem aprendido que se você encher sua cabeça com esses noticiários de policiais, você ficar a semana inteira ouvindo noticiário policial, você vai perder a esperança. Você vai ficar chateado, você vai ficar com medo de sair na rua. Porque só tem violência, só tem roubo, só tem morte, só tem desgraça. Mas se você alimenta o seu coração com Cristo, você vai lembrar dos benefícios que há em Cristo Jesus. Não só da salvação, mas da sua companhia, de que Ele está te ouvindo, de que Ele dá sabedoria para você, de que Ele é uma companhia, inclusive no vale da sombra da morte, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que quando a gente vai orar, a gente começa adorando a Deus, para lembrar para o nosso coração, para a nossa mente, com quem é que a gente está falando. Não é? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece a nossa história, como diz o salmista, que conhece todos os dias escritos no seu livro, que me cerca por trás e por diante, que põe a sua boa mão sobre mim. É com esse Deus que eu estou falando. Meu coração se aquieta. Por isso eu preciso encher o meu coração com Cristo. Lembra do que o seu pastor fala constantemente? Que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia.
Porque senão seu coração vai abrindo espaço para as desgraças, para os problemas, só para as tribulações, sem enxergar o Deus que inclusive usa as tribulações para formar Cristo em nós. Encha o seu coração com Cristo. A segunda orientação que eu queria te dar: busque sabedoria que vem do alto. Este Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz exatamente isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Ninguém tem que dar respostas erradas. Ninguém tem que ser uma pessoa que não é sábia. Todos nós deveríamos ser pessoas em que as pessoas procurassem você, por causa da sua sabedoria. Deus é generoso em conceder sabedoria àqueles que buscam, que lhe pedem. Agora, quantos pais que os filhos não querem sequer ouvi-los? Não fala, não quero. Não. Devia ser o contrário. A gente buscar os pais, os presbíteros, para beber da sabedoria deles. E às vezes nós temos encontrado gente que não quer sequer ouvir o que a gente tem para falar. Os próprios parentes dentro da casa. Veja que Tiago está nos ensinando em primeiro lugar, na questão da sabedoria, que a gente precisa orar a Deus. Você precisa pedir. Você precisa falar com Deus. Você precisa desejar de Deus. E meus irmãos, a gente precisava desejar a sabedoria do mesmo jeito que a gente pede por um emprego quando a gente está desempregado. A gente acorda, lembra, Deus, hoje precisa aparecer um emprego, hein? Termina a noite, Senhor, não foi até agora, tem que ser amanhã cedo. E a gente passa o dia lembrando Deus das nossas necessidades. Quando a gente tem um exame difícil para ter uma resposta, e a gente vai diante de Deus e liga para os irmãos, e pede no WhatsApp, e entra no grupo de oração, orem por mim, eu tenho que fazer um exame difícil. E a gente luta com Deus. E a gente precisa lutar com Deus, para sermos pessoas sábias, porque quando aqueles casais quiserem se separar, eles procurem alguém que possa dar uma orientação, para que quando um adolescente estiver com um problema, ele possa encontrar na gente alguém que possa falar assim para ele: olha, eu já passei por isso, e a solução, o caminho para você escapar desse problema é esse. Peça a Deus, ore a Deus. E eu quero insistir, que a pressa em responder só manifesta que não investimos tempo suficiente em oração diante de Deus. Muita pressa em responder revela que a gente não foi orar o suficiente diante de Deus. A gente vai encontrar sabedoria, então, na oração a Deus, pedindo a Deus, e Ele promete aqui que dá liberalmente a quem pedir, a quem buscar. Segundo, na obediência a Deus, nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Não é a do mundo. Eu não estou aqui dizendo que os outros saberes não têm nada a nos ensinar. Estou dizendo que nós precisamos saber o caminho que Deus aponta para nós. Eu preciso buscar a sabedoria que vem do alto. E Tiago vai usar essa expressão aqui, a sabedoria que vem do alto, que produz esse fruto do Espírito na nossa vida. Ele diz que a sabedoria do mundo, ela produz disputa, divisão, insatisfação. Ela revela ambição egoísta, terrena, mundana e até demoníaca, porque o demônio está nesse meio do caminho, dessa falta de sabedoria. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso, dos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida, porque nós nos metemos neles, porque nós decidimos erradamente, porque nós decidimos não obedecer a Deus, e aí depois a gente está naquele imbróglio todo. Senhor, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não tem misericórdia de mim, vai reclamar com Deus. A sabedoria que vem do alto produz o fruto do Espírito. Respostas sábias vão revelar que a sabedoria vem do alto. E Tiago diz que essa sabedoria, ela vai ser pacífica, dos versos 15 a 18,
pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esse é o fruto que vem quando a gente busca a Deus em oração e decide obedecê-lo. Uma terceira orientação que eu quero dar para você sobre a responsabilidade social, a responsabilidade pessoal. Então, a gente precisa orar a Deus. A gente precisa pedir sabedoria que vem do alto. E a gente tem que ter responsabilidade pessoal. Eu sofri muito. Eu, infelizmente, não sei se eu infelizmente, mas eu sempre sofri muito quando eu vejo que uma pessoa vai estar dando com os burros na água. E a gente, ao longo da vida, atende muitas pessoas. Eu já contei que não é incomum alguém procurar o pastor conversa com essa pessoa, a gente então vai buscar entender qual é o problema que essa pessoa tem, qual é o princípio bíblico que se aplica a essa situação, quais são os exemplos bíblicos. Olha, essa personagem viveu algo muito parecido com você, olha quais foram as atitudes que ela tomou. E no final eu falo, agora o que você decide fazer? Eu sofri muito, porque, como eu disse, não é incomum a pessoa se levantar e falar assim, obrigado, pastor, pela oração, pela orientação, tudo, mas você percebe assim que a pessoa não vai fazer aquilo que ela acabou de ouvir. E que vai sofrer mais. A gente pode sofrer com Cristo ou sofrer sem Ele. E isso me fez sofrer muito, desgastar demais. Até que a gente foi aprender uma coisa que é muito comum no nosso meio, um dos princípios distintivos de uma igreja batista, que é a absoluta liberdade de consciência do indivíduo. Cada um de nós é responsável. O pai não salva o filho, o marido não salva a esposa não salva. Cada um é responsável diante de Deus, que é o outro lado da mesma moeda. Você tem absoluta liberdade de consciência, mas você é responsável diante de Deus. E aí eu fui perceber que tomar a decisão certa não é a minha função. É daquela pessoa que busca o aconselhamento. A responsabilidade do conselheiro, do pastor enquanto conselheiro, é derramar toda a sabedoria que ele conhece, tudo que ele conhece a respeito da palavra de Deus, e oferecer a esta pessoa. Sabe quando um professor chega e começa a passar todo o conhecimento que ele tem? Olha, o que eu sei sobre este assunto é isso. Tome isso para você. E quando você fizer a prova, você vai tirar nota 10. Mas aí quem vai fazer a prova é você. E o que Tiago está falando para nós é que nós precisamos compreender que nós precisamos usar bom senso nessa questão. Porque o coração é nosso, é meu, é seu. E nós somos responsáveis com aquilo que alimentamos o nosso coração. Cada um é responsável por aquilo que alimenta o seu coração. A língua é minha, é sua. E cada um é responsável pelo uso que fazemos dela. E que o tempo é nosso, é meu, é seu. E cada um é responsável por quanto dele investimos em comunhão com o Senhor. Enche o seu coração de Cristo. Busque sabedoria do alto, na oração, na obediência, na responsabilidade pessoal. Porque, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que o nosso jeito de falar denuncia quem é o nosso Senhor. Você vai se lembrar que Jesus já havia sido preso, os discípulos, um forcou-se, que foi Judas, 10 fugiram, Pedro negou, mas estava ali por perto, João entrou com Jesus dentro do pátio, Pedro ficou do lado de fora, então menos 3, os outros 9 tinham vazado, ninguém sabia onde é que estavam, a Bíblia não relata. Mas Pedro ficou ali do lado de fora do pátio, conversando, tentando se aquecer na fogueira. E Mateus registra que pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram assim: certamente você é um deles,
o seu modo de falar o denuncia. Às vezes a gente ouve certas coisas que a gente fala assim, que insanidade. Como diz um pastor, me ajuda aí, porque como é que pode? De onde você aprendeu isso? De onde você bebeu isso para dizer isto? Aonde está na Bíblia? Ou, como diz alguém, né, que Bíblia é essa que você lê? Onde é que está esse negócio aí, né? Como os jovens dizem que é em Heresias 2, versículo 3, né? Está lá, acha um livro para brincar, fala, não é possível. O seu modo de falar denuncia que você esteve com Cristo. O nosso jeito de falar precisa denunciar que nós vimos da presença do Senhor, que nós estivemos na presença do Senhor, que nós vivemos na presença do Senhor. O nosso jeito de viver precisa denunciar que nós somos do Senhor. Porque o Tiago vai dizer assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante boas obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. É um desafio? É. Você vai ser cobrado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Mas lembre-se que Tiago está dizendo assim, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente, a gente não precisa errar. A gente não precisa errar. Há um Deus poderoso que quer trazer o que nós precisamos para ter um viver, como ele disse, um bom procedimento, boas obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Nós somos irmãos porque procuramos cultivar um coração puro e sábio, com o mesmo Senhor. Cristo é o teu Senhor? Amém. Então nós somos irmãos, não é? Somos irmãos porque sabemos a importância de controlar a nossa língua para honrar com os nossos lábios e os nossos relacionamentos o mesmo Senhor da nossa vida. Para que, como disse Jesus, o Pai seja glorificado pelas boas obras de vocês, pelas boas obras de vocês. E nós somos irmãos, porque buscamos viver sabiamente no mundo, de tal maneira que a nossa vida glorifique o nosso único Senhor. Tudo que nós precisamos, encontramos na palavra de Deus. Não permitamos que a nossa língua, ou melhor, que o nosso coração seja habitado por outro Senhor que não seja Jesus. Se Jesus sentar no trono do nosso coração, tudo que nós pensarmos e falarmos vai refletir a sua presença em nós. Eu quero terminar, vou já chamar o grupo para frente, dizendo que isso é uma lição para mim. Eu que leio Tiago desde que aprendi a ler. Isso já passa alguns anos. E a gente lê e descobre tanta sabedoria, tanta exortação, tantos caminhos para responder às necessidades que nós temos. Eu queria convidar você a permitir-se ser impactado pelas palavras que Tiago registra na sua carta, escrevendo para os crentes, para aquela igreja nascente, que precisava refletir a luz de Cristo, ser a luz do mundo e o sal da terra naquele momento. Ele repete as palavras de Jesus exatamente, falando, olha, não é possível que de uma fonte saia água doce e salgada. Hoje de manhã nós lembramos que os nossos pecados devem causar em nós o mesmo incômodo que criou em Paulo, quando ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse é que eu acabo fazendo, que homem miserável que eu sou. Eu quero ser incomodado por isso. Então, vamos pedir a Deus sabedoria. Ninguém precisa sair daqui faltando 1 milímetro de sabedoria para a sua vida.
Porque diz que Deus dá e sobra, com liberalidade. Então eu queria que agora a gente praticasse isso, que você pedisse em oração sabedoria a Deus, para ter uma palavra temperada com sal. Se tem outra coisa habitando o seu coração nesta noite, que você peça a Deus assim: Senhor, eu preciso que Jesus sente no trono do meu coração, para mudar os meus sentimentos. Se os meus procedimentos têm sido errados, que o Senhor quebrante o meu coração, para que eles possam ser bons procedimentos, humildes, e que revelem o Senhor Jesus na minha vida. Essa oração começa em mim, começou em mim, tão incomodado por esta passagem da palavra de Tiago, da palavra de Deus em Tiago. Eu sei que Deus quer falar com você também, e como é bom quando Ele fala com a gente. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus. Pai querido, obrigado por este tempo na Tua presença juntos. Nós te pedimos, ó Deus, que este poder transformador de Jesus alcance o nosso coração e transborde, ó Deus, para os nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos. Ó Deus querido, que nós sejamos este povo sábio, que o mundo veja e ouça de nós a sabedoria que está em Cristo Jesus, a sabedoria para a salvação, a sabedoria, ó Deus, para um viver, para um bom procedimento, para um viver feliz, para um viver produzido pelo Santo Espírito em nossa vida. Concede isso a nós, ó Deus, concede isso a cada um que nesta noite clamou, pediu a Ti, ó Deus, por isso em sua vida. Começa a transformar-nos, ó Deus, e nos transformar para nos parecermos com a sabedoria de Jesus, para termos, ó Deus, a mesma palavra que alcançava os corações daqueles que o buscavam. Ouve a nossa oração, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória, porque o fazemos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.